Você tem conhecimento, mas tem dificuldade de colocar em prática? Você aprende uma coisa, mas quando você vai explicar para alguém, te dá um branco? Nessa aula, nós vamos falar sobre conhecimento. Essa é mais uma aula do curso As 15 Chaves do Sucesso. E durante esse curso, eu estou explicando como cada uma das 15 chaves funcionam. E hoje eu vou falar sobre a chave número 12, que é conhecimento. Se por acaso é a sua primeira vez por aqui e você ainda não é inscrito no canal, aperte aqui no curtir embaixo, se inscreve no canal, toca no sininho para você caminhar junto com a gente e não perder nenhuma aula. Combinado? Olá, queridos! Eu sou o Matheus Morim. Bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você está acompanhando essa série de aulas, já comenta aqui embaixo quais aulas você já assistiu. Já assistiu a quinta? Já assistiu a oitava? A 10ª? Já comenta aqui embaixo quais aulas você já assistiu para você marcar presença e eu conseguir ver quem está acompanhando as aulas, beleza? Comenta aqui embaixo, por gentileza. E não é demais lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para apoiar esse trabalho, para que você consiga receber um lembrete quando um vídeo novo for lançado, porque as aulas aqui do canal, elas ficam disponíveis só 7 dias aqui no YouTube. Mas depois elas vão para a nossa área exclusiva de alunos dentro da Escola Luz Atômica. Essas aulas aqui deste curso 15 Chaves vão permanecer aqui no YouTube. Mas as outras aulas do canal, depois de 7 dias, normalmente vão para a nossa área de alunos dentro da escola. Se você ainda não sabe, nós temos uma escola de desenvolvimento e expansão da consciência. Lá dentro, você recebe novas aulas toda semana, tem acesso a vários cursos pagos e ainda se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos, por onde todos conversam, se ajudam e têm de perto ali o nosso acompanhamento. Então, se você ainda não é aluno, você está perdendo a chance de ter acesso ao conhecimento que você precisa para transformar a sua vida. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o site da nossa escola para você acessar ele e assistir o vídeo onde eu explico detalhadamente para quem é a escola. Combinado? Bom, então vamos à aula. Começa agora o curso As 15 Chaves do Sucesso. E nele eu vou abordar as 15 chaves que abrem todas as portas da sua vida. Hoje eu vou falar sobre a chave número 12, que é conhecimento. E quero começar dizendo que sem conhecimento é impossível vencer aqui no planeta Terra. Porque aqui é uma competição pura. Então, quem sabe mais acerta mais e, portanto, ganha mais. E quem sabe menos faz o quê? Trabalha para quem sabe mais. E serve de servidão mesmo a quem sabe mais. E assim por diante. Isso é algo que precisa ficar claro logo no início dessa aula. Quem sabe mais domina sobre quem sabe menos. É o princípio da natureza. O mais forte se sobressai ao mais fraco. Isso não necessariamente significa que o mais forte vai canibalizar o mais fraco. Não. Ele simplesmente vai governar sobre o menos esclarecido. E pronto. Isso é sistema de hierarquia. O mais esclarecido governa sobre o menos esclarecido. Os seres de luz governam sobre os que têm menos luz. Entende? Vale lembrar que força os dois lados têm. O menos esclarecido e o mais esclarecido têm força. Mas poder quem tem é só a luz. Porque aquele que tem mais luz
tem maior conhecimento, porque está mais em fase com o detentor primordial de todo conhecimento, que é Deus, é o todo. Por isso, em última instância, um ser de luz sempre vai ter mais conhecimento do que um ser negativo, e o ser negativo, obviamente, tem um limite e não consegue ultrapassar esse limite exatamente pela própria vibração dele. Mas o ser de luz, por ter uma vibração cada vez maior e ilimitada, ele consegue ultrapassar e, portanto, tem acesso a conhecimentos maiores. Então, o conhecimento, ele é a moeda de troca mais importante que a gente tem. Porque sem conhecimento, os problemas, eles são certos na vida da pessoa. Não está escrito lá no livro que as pessoas perecem por falta de conhecimento? Pois então, conhecimento é extremamente importante e por isso que eu compartilho gratuitamente essa moeda aqui com você, que é o conhecimento. Porque quanto mais se sabe, mais se governa. E se governa sobre si mesmo e tem sucesso na vida, em todas as áreas. Como diz o querido Hélio Couto, conhecimento, se aplicado, é poder. Ou seja, tem de aplicar o conhecimento para conseguir usufruir dele. Porque conhecimento apenas teórico, decorado, é igual uma água parada. Não serve para nada e ainda dá mosquito, né? Aparece ali lixo e tudo mais. Mas, em movimento, o conhecimento é uma bênção divina. O conhecimento, ele tem de ser aplicado para colocar a água que estava parada agora em movimento e fazer com que isso vire um rio e passe por alguns caminhos e irrigue a terra ao redor das outras pessoas. Pegou a metáfora? Com o seu conhecimento, ou você é água parada, que com o tempo evapora, dá mosquito, dá lixo e ainda fede, né? Ou você é uma água em movimento, que se torna um rio que abriga vida aquática, né? E ainda irriga a terra de outras pessoas para poder ter plantação, flores, jardim, tudo quanto se for possível, que é por onde o conhecimento passa. Entende? Eu escolhi ser um rio. E você? Escolhe ser um rio ou escolhe ser um poço? Pois então, você tem de começar a aplicar o conhecimento que você já adquiriu até aqui para você ter resultados. É por isso que em quase todo vídeo eu dou orientações práticas de cada coisa e dou exemplos e mais exemplos e mais exemplos para ver se vira a chave na cabeça da pessoa e ela começa a ter resultados na vida dela. É por isso que a gente recebe tantos e tantos relatos todo santo dia de alunos que têm resultados. Porque eu ensino a aplicar no micro. E a pessoa, basta ela ir repetindo e colocando o aprendizado em prática. E quando ela vai repetindo e colocando em prática, ela vai tendo resultados. E resultados cada vez maiores. E no macro, conhecimento, presta atenção, é uma das chaves que vai abrindo as portas na sua vida. O conhecimento é a moeda de troca mais preciosa que se pode comercializar na galáxia. Porque uma frase muda tudo na vida da pessoa para sempre no contínuo espaço-tempo. Então, não basta você apenas ter um conhecimento. Você tem de colocar ele em prática para materializar aquilo que você quer. Para nascer uma árvore, primeiro você não tem que jogar a semente? Pois então, você pode entender tudo de como funciona as propriedades da semente, o tamanho ideal da semente, a composição da semente. Mas se você não plantar a semente na terra,
não vai adiantar nada. Tem que plantar a semente para você ter a árvore e ter os frutos. Entende? E os frutos da árvore são o quê? São os resultados. E para você adquirir o conhecimento, você vai ter de pagar um preço. E esse preço pode ser um tempo de estudo diariamente na sua vida. Pode ser empírico, ou seja, você vai descobrindo na prática o conhecimento. Ou pode ser comprando o conhecimento de alguém que tem, que é o que eu recomendo. Porque isso te economiza tempo, economiza sofrimento. O que você acha que vai dar mais resultado? Resultado mais rápido para você? Ficar 5 anos numa faculdade para aprender a vender ou comprar uma mentoria de alguém que você conhece que já vende muito? O que você acha que vai dar mais resultado rápido para você? Ficar ouvindo um professor de faculdade que não tem resultado na área que ele está te ensinando, ou você ir direto na pessoa que tem o resultado que você quer para ela te explicar como tudo funciona? Deu para entender? Comprar conhecimento é comprar tempo. E aqui na terceira dimensão a gente tem 80 anos de tempo, na média. Então você compra conhecimento e encurta seu tempo de aprendizagem para você ganhar tempo aplicando o bendito do conhecimento. Porque aplicar o conhecimento é o que vai te ajudar a ter resultado. É por isso que nós temos a Escola Luz Atômica. É por isso que nós temos curso de prosperidade atômica e tantos outros cursos lá dentro da área de alunos. Para ver se a ficha da pessoa cai e ela faça o treinamento para encurtar o tempo dela de aprendizado e colocar em prática o mais rápido possível o conhecimento que ela está aprendendo para ela ter resultado. Compreende? Então, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link da escola, tá? E também eu vou deixar aqui embaixo o link do curso Prosperidade Atômica para você assistir um vídeo onde eu explico o que é a escola e também outro link onde eu te explico o que é o curso Prosperidade Atômica para você decidir se é o momento de você se inscrever na escola ou no curso para você adquirir mais conhecimento. Combinado? Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Porque todo o resto, como bens materiais, por exemplo, podem ser retirados de você. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Se você tem uma caneta e outra pessoa tem outra caneta e essa pessoa te dá a caneta dela. Essa pessoa ficou sem caneta e você ficou com 2 canetas. O que aconteceu? Você recebeu uma caneta, tá? A segunda possibilidade é essa pessoa te dá a caneta e você, sensibilizado, dá ela a caneta também. O que aconteceu? Agora, cada um permaneceu com uma caneta. Na primeira opção, você ficou com 2 e a pessoa sem nada, prejuízo. E na segunda, vocês 2 ficaram com uma caneta cada um, mas só houve uma troca. Então você perdeu uma caneta e ganhou outra caneta. Você não ficou com 2. Então, de certa forma, deu um empate, mas não frutificou. Vocês apenas trocaram de caneta. Cada um permaneceu com a caneta. Agora, se você compartilha o conhecimento com uma pessoa ao invés de uma caneta, nesse exemplo que eu estou te falando, o que acontece? Isso somatiza e você fica com 2 de conhecimento e a pessoa fica com 2 de conhecimento também. Porque é exponencial, é somatório e não é dividido
como no caso da caneta. Compreende? Na caneta, você deu a caneta à pessoa A e a pessoa A te deu a outra caneta. Então vocês trocaram. Agora, quando vocês trocam conhecimento, a pessoa A, ela fica com o conhecimento dela, mais o seu conhecimento que você deu a ela. E você fica com o seu conhecimento que você deu a ela e fica também com o conhecimento que ela te deu. Entendeu o fator multiplicador? Ninguém perde. Não há troca. Todos ganham. Não há troca que eu digo de conhecimento onde cada um perde. Há uma troca onde soma e ambos ganham em dobro. Porque você permanece com o seu conhecimento e ainda ganha outro conhecimento, ao invés de você dar e ficar sem nada. Ou ao invés de você tomar e ficar com dois e a pessoa sem nada. Você conseguiu entender esse exemplo? O conhecimento ele é intangível, mas ele pode ser materializado se você aplicar o conhecimento. E quem tem conhecimento tem a fortaleza interna de autoconfiança, de segurança. Porque se você tem o conhecimento, você reconstrói, se precisar, aquilo que você perdeu. Pode retirar de você qualquer coisa que em pouco tempo vai ser reconstruído tudo de novo. E esse é o verdadeiro poder, que é o poder de si mesmo. Porque conhecimento é poder. Assim que entrou o conhecimento na pessoa, você compartilhou, entrou o conhecimento na pessoa e ela assimilou isso, mudou a vibração da pessoa, já mudou. Assim que a pessoa coloca em prática o conhecimento que você passou para ela, mudou de novo a vibração da pessoa e ela já começa a materializar o que ela está querendo e o que ela aprendeu com o seu conhecimento. E assim que ela teve o resultado materializado, mudou de novo a vibração dela. E assim, sucessivamente, cada vez melhor, cada vez mais magnético, cada vez maior. Isso é a expansão do universo, a expansão da própria consciência quando adquire um conhecimento. Uma vez um amigo, ele tem em média uns 10, 11 anos a mais do que eu. E ele me perguntou como que ele poderia ter resultados como os resultados que eu tenho. Porque ele já estava chegando nos 40 anos e não melhorou em quase nada a vida dele. Mesmo, presta atenção, ele tendo 2 faculdades e uma especialização. E com isso ele estava cansado e queria mudar de vida, porque os esforços que ele estava fazendo, fez 2 faculdades, especialização, a forma como ele trabalhava, conduzia relacionamento, etc., não estava valendo de praticamente nada para ele. Não estava tendo o resultado que ele queria. E ele perguntou para mim qual era o segredo de ter os resultados que eu tenho. Qual que você acha que é o segredo? Para simplificar para ele, eu respondi o seguinte: existem 3 pilares para qualquer pessoa vencer na vida, em qualquer área da vida dela. E se a pessoa entender esses 3 pilares, ela vence na vida. Quais que são esses 3 pilares? Pilar número 1. Entender como funcionam as leis do universo. Você tem que entender como essa coisa que você está dentro dela funciona. Compreender a mente do todo o mais rápido possível e na maior quantidade possível, porque à medida que você vai evoluindo, você vai entendendo mais, vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Se você está confuso agora, tá tudo bem, mas as pecinhas do quebra-cabeça, quanto mais você evolui, mais vão se encaixando. É só ter paciência e continuar adquirindo conhecimento, aplicando e experienciando. Ok? Então, o primeiro é entender como funcionam as leis do universo, como funciona o universo. O segundo pilar é fazer um diagnóstico sobre o paradigma da consciência da pessoa. Então, está com um problema na área financeira? Qual que é o paradigma da pessoa na área financeira?
Tá com um problema no relacionamento? Qual que é o paradigma da pessoa na área de relacionamento? De empreendedorismo? Mesma coisa. Tem que se fazer um diagnóstico, porque tudo tem um arquétipo primordial, que é a perfeição daquela coisa em execução. Quem compete com quem tem uma maestria naquilo que é feito, o jogo fica acirrado, se for competir com a pessoa dessa, né? Mas tá, se muda o paradigma da pessoa para o mais próximo possível do paradigma correto do todo em relação àquela área que ela quer, mais resultado ela vai ter e mais rápido vai ser o resultado. E em terceiro pilar é entender como funciona o jogo no planeta Terra, na área que você quer o resultado. Esse terceiro pilar, ele é importantíssimo, porque a gente está encarnado. Se eu não tivesse encarnado, não teria esse terceiro pilar. E esse terceiro pilar é uma das consequências do qual as pessoas não conseguem ter resultados concretos aqui na terceira dimensão. Se a pessoa entender esses três pilares, ela vira o jogo imediatamente a favor dela. Na área financeira, basta ela aprender essas três coisas e colocar em prática. Na área emocional, basta ela aprender essas três coisas e colocar em prática. E fim, está resolvido a vida da pessoa. Mas está resolvido como? Se ela colocar em prática o que ela aprendeu nesses três pilares. Porque conhecimento sem prática é só teoria. É como você ler um livro ensinando a andar de bicicleta, mas nunca ter subido na bicicleta para andar de bicicleta. Isso não é estranho? Pois então. Inclusive, é importante dar esse recado, né? Se você fica aí acompanhando esses espiritualistas que não têm um background por trás e que não têm um rastro de resultado, é a mesma coisa do exemplo da teoria de andar de bicicleta. É cego guiando cego. É teórico guiando teórico. E a que fim que vai chegar isso? Nenhum. Você vai ficar andando em círculos. Primeiro, a pessoa resolve os próprios problemas, dificuldades. Depois, ela ajuda outras pessoas a resolver os problemas, dificuldades. Em especial, eu estou dizendo em áreas que são necessárias demonstrar um resultado. Não é mesmo? Pois então, se você fica apenas no campo teórico, você fica preso em círculo. Vai dar uma expansão? Vai. Vai te ajudar? Vai. O conhecimento ajuda de qualquer maneira? Vai. Mas agora, e colocar o conhecimento em prática? Se eu pudesse resumir essa aula, seria: faça. Pegue o conhecimento e vai aplicando na sua vida. Mesmo que seja aos poucos. Mesmo que com dificuldades. Um pouco todo dia é um montão lá na frente. Faça. Mesmo aos trancos e barrancos, mas faça. Na medida do possível, mas faça. Porque conhecimento, se aplicado, vira poder nas suas mãos. Ah, mas eu tenho vergonha. Tá bom, coloca a vergonha debaixo do braço e faz. Ah, mas o que vão pensar de mim? Deixa eu te dizer um negócio. Você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão te julgar e vão pensar algo sobre você da mesma maneira. Então isso é indiferente. Cada um nutre dentro de si aquilo que julga no outro. Então se a pessoa vê coisa ruim em você, ela está olhando apenas o próprio espelho e vendo as mazelas dela. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. O medo não vai desaparecer se ele não for enfrentado. Coloca o medo no bolso e vai. E faz com medo mesmo. Faz apesar do medo. Ah, mas eu não me sinto preparado. E o que falta então para você se preparar? Será que se você der o primeiro passo, já não vai estar se preparando mais? Pois então,
você vai e vai ajustando a rota no caminho. Você sai, liga o GPS de onde você quer chegar e vai para a estrada começar o caminho. Deu para entender até aqui? Eu estou falando isso para quebrar essa crença limitante que amarra você de colocar o conhecimento em prática. Porque conhecimento aplicado é poder na sua vida. Poder ter um relacionamento melhor, poder ter uma vida financeira melhor, uma vida profissional melhor e tudo quanto você conseguir através do conhecimento. E claro, é importante ressaltar isso também, que é através do conhecimento ético, aplicado com sabedoria e não aplicado só pelo seu ego. Porque com ego, você já sabe o que acontece, né? É topada com o dedinho mindinho na quina do sofá. É dor. É bater a cabeça no vidro, sem ter aquela tarja amarela. Então, você tem de plantar certo para colher certo. E também é importante ressaltar isso, que não adianta plantar com sombra, porque você vai colher com sombra. Porque tudo que é conquistado na sombra é gerado mais sombra na própria pessoa. Tudo que é feito na maracutaia, para ser mais claro, volta para você mais maracutaia, mais dia ou menos dia. Isso é puro eletromagnetismo, as leis do universo. Tá lembrado? Então, tem de colocar o conhecimento em prática para você ter resultados. Ah, mas será que tem espaço para mim? Presta atenção, boa parte do Brasil, em especial o Brasil, ainda nem tem saneamento básico. Boa parte do Brasil ainda nem tem acesso de qualidade a uma boa internet. Imagina, isso tende as pessoas ter mais acesso com o tempo que se vai evoluindo. Isso fora, podemos chutar aí os 70% inicial da população que está no primeiro e no segundo degrau da pirâmide de Maslow. Comida, fome, relacionamento, reproduzir. Então, espaço tem. E é a constância do seu trabalho, da aplicação do seu conhecimento, que vai definir o tamanho do espaço que você vai conquistar. Quanto mais tempo e mais constante, mais espaço você tem. Mas é importante também trazer essa reflexão do que importa o espaço que você vai conquistar. Se você precisa apenas de um valor X para sobreviver bem, ter qualidade de vida com sua família. Porque à medida que você vai crescendo, você percebe que a quantidade de dinheiro supre facilmente seu estilo de vida e te permite ter uma qualidade de vida melhor para você e para sua família. Então, conquistar o espaço e volume de dinheiro, isso é bem relativo a cada pessoa. Uns estão satisfeitos com 10 milhões, outros com 100 milhões, outros com 1 bilhão, outros com 100 bilhões, outros com 10 mil reais, outros com 5, por aí em diante. É da personalidade de cada um, é da centelha divina de cada um. Então, à medida que o país e o planeta vai progredindo, evoluindo, mais pessoas sobem na vida e passam a ter acesso ao conhecimento que você está aplicando, ao produto que você vende, ao serviço que você presta e assim por diante. Um exemplo grotesco, mas vai te ajudar a entender melhor isso. A pessoa começa tendo um celular Android de custo baixo, ela vai tendo conhecimento, aplicando, tendo conhecimento, aplicando, vai trocando por dinheiro, isso, né? Ajuda, dinheiro, agrega, dinheiro, né? Que é a moeda de troca aqui da terceira dimensão. O importante é coloque o seu conhecimento em prática, se possível, hoje mesmo. Você pode fazer o seguinte, você pega uma folha em branco e lista onde você
quer chegar? Qual é a sua meta máxima? Ok? Então, você quer ser um dono de empresa. Beleza. Então, o que você faz? Você lista onde você quer chegar. O que é a sua meta máxima? Dono de empresa, nesse exemplo que eu estou dando. Depois, você vai fazendo o seguinte. Você vai fazendo o caminho inverso de trás para frente do que você teria de fazer para alcançar essa meta e você vai listando isso. Isso é, você vai fazendo o passo a passo até você chegar no estado atual que você está hoje. Então você se coloca na posição de empresário. Você vê tudo que o empresário faz. Tudo, todas as funções, tudo. Beleza. Você vê lá que o empresário tem que entender de administração, matemática financeira, compra e venda, emocional de pessoas para gerir a equipe, negociação com o fornecedor. Então, você fala lá, você bota lá, em 10 anos eu quero ser um empresário tal. Bota lá, pum. Aí você vai começar a listar de baixo para cima, de cima para baixo agora, o que você precisa aprender baseado no que esse empresário é. Tem que aprender matemática financeira, tem que aprender compra e venda, tem que aprender a vender, né? Tem que aprender a gerir pessoas, a mexer com software. O que tem que aprender? Você vai, então vou ter que aprender isso, em tal tempo, vou ter que me tornar isso, até você chegar no estado atual que você está hoje. No ano de 2024, por exemplo. Quem é você hoje? Quais habilidades você tem hoje? Quais habilidades você vai precisar desenvolver para se tornar esse empresário que você quer? Para ser respeitado, ter sucesso, ser reconhecido pelas pessoas? Que tá tudo bem. Esse exercício que eu estou te passando, ele vai propiciar para você um primeiro direcionamento para você sair da inércia. E lembrando, assim como eu já disse em outro vídeo, você tem que colocar uma energia maior para você saltar na inércia, principalmente no início. Você tem que botar mais energia, até que depois entra numa outra inércia, você já seguindo o rumo no seu objetivo. Porque, conforme eu disse no início dessa aula, quem sabe mais comanda quem sabe menos. E essa é a lei da sobrevivência. Isso não é injusto, porque vamos pensar o seguinte, você prefere ser operado de uma doença por um médico com 10 anos de experiência para resolver esse problema? Ou você prefere ser operado por um médico que acabou de formar? O de 10 anos de experiência só aprendendo a resolver aquele problema ou um que acabou de formar? Pois então, conhecimento é a segurança emocional que você precisa para alcançar o objetivo que você quer. Podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Eu mesmo, antes de chegar num estado de consciência mais polido, vamos dizer assim, eu dei muito murro em ponta de faca. Eu tropecei muito. Eu tive empresa que não deu certo. Eu trabalhei igual um burro de carga, sem estratégia e não dava o resultado esperado. Eu fiz muita coisa que você pensar e não funcionou bem. Mas o que ajudou a mudar tudo isso e a identificar que não estava muito bem? Foi o conhecimento. E depois, o conhecimento aplicado na minha vida, para que eu tivesse resultados cada vez melhores, cada vez maiores, de acordo com o que eu espero e acredito para a minha vida, de acordo com a centelha que está em mim. Lembra do seguinte, o conhecimento é a arma invisível que você atira e ninguém percebe, a não ser aqueles que estão na mesma frequência que você, no conhecimento que você atirou. Isso, inclusive, entra um pouco em psicologia do inconsciente, engenharia do consentimento, dentre outros assuntos. Quem é, entende quem é e está falando. Um iluminado reconhece o outro iluminado. Do contrário, quem sabe menos, dentro do assunto conhecimento que eu estou falando aqui, nem vai captar o que você está falando ou o que você está fazendo. Não vai nem entender o que você está fazendo, não vai entender o que você está falando. Pode entender de maneira superficial. Eu também disse isso num vídeo anterior, né? As fases do entendimento.
Compreende? Tá lembrado que os negativos podem fazer gato e sapato de uma determinada pessoa simplesmente porque eles se propõem a estudar e ter mais conhecimento para aplicar, para manipular você? Para te prejudicar? Porque isso os alimenta? Pois então, quem não tem conhecimento vira massa de manobra na mão de negativo, na mão de pessoas mal intencionadas. O sistema está aí, a gente vê isso. Porque negativo não respeita livre-arbítrio, colega. E os seres de luz que existem, seu mentor que está com você, por exemplo, faz o possível para te proteger aqui na terceira dimensão enquanto você está encarnado. Mas, vê se você entende isso. Não há nada mais protetor, te protege, do que o conhecimento que você tem. Porque o seu conhecimento eleva a sua vibração. E você não entra mais em fase com os negativos que podem te afetar. Deu para entender? Tudo uma questão de ressonância. Mais amor, mais conhecimento, maior a vibração, mais resultado. Porque o negativo ele tem um certo limite, né? Até onde ele vai. Porque ainda assim é respeitado o livre-arbítrio dele escolher fazer a parafernália que ele quiser. Mas tem um limite. Porque senão, né? Agora, o ser de luz que atua em conformidade, em equilíbrio com a fonte criadora, esse consegue ir galgando cada vez mais degraus, cada vez maior vibração, cada vez mais ajudando e por aí vai. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser a sua capacidade de resolver alguma coisa. E quanto mais você aplicar o conhecimento, mais poder você vai ter. Porque a repetição é a mãe da perfeição. Quantas pessoas você conhece que ministra uma aula assim como eu estou ministrando aqui para você? Quantas pessoas você conhece que com a minha idade tem os mesmos resultados que eu tenho? Pois então, conta nos dedos. Você pode ver aí inúmeras pessoas no YouTube falando que aprendeu isso, falando aquilo. Bastante coisa, né? Tá tudo bem. Pelo menos estão colaborando de alguma maneira. Né? Bom, mas e os resultados? E a didática? E a transformação na vida da outra pessoa? E a onda que eu estou emanando aqui quando eu converso com você? E a egrégora que tem por trás do trabalho? Entendeu? Isso são anos de estudo e execução. Dia após dia. É um verdadeiro laboratório ambulante. Porque é assim que eu me considero. Inclusive, quando me perguntam o que eu sou, como é que você se define? Primeiro que encaixar dentro de um rótulo é complicado, né? Porque se eu me rotulo, aí qual que é o significado do rótulo na cabeça da pessoa? Entendeu? E isso aí é complicado, né? Teoria de símbolos. Qual que é o símbolo do meu rótulo se eu me rotulo para a pessoa me interpretar? Então, eu digo que eu sou apenas um pesquisador da consciência. Entende-se consciência no micro, no macro, que desejar. Apenas isso. O que eu faço em decorrência de pesquisar a consciência são as habilidades múltiplas que eu vou desenvolvendo. Inúmeras profissões que eu tenho. E aí pronto. Eu sou apenas um pesquisador desvendando. Desvendando, aprendendo, colocando em prática, tendo resultados e depois ensinando para os demais. E quantas pessoas como eu têm realizado também esse trabalho? Eu sou jovem, né? Então a gente tem aí grandes mestres impressionantes que vieram para poder continuar passando o conhecimento adiante. E mais daqui a algumas dezenas de anos,
Vai ter outro me sobrepondo. E sobrepõe, e sobrepõe, e sobrepõe. Cada um planta um pouquinho, planta mais conhecimento. Vai plantando, plantando, plantando. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Muito menos eu tenho a premissa de me colocar na posição... Entendeu? É que você é um pesquisador da consciência, amigo. Só isso, não esquenta não. Tem uma frase do Chico que eu amo demais. O Chico diz assim: ô Chico, chegou um cara importante perto dele. Vai, Chico, eu sou isso, sou aquilo, blá, 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 blá. Aí o Chico disse assim, e ele perguntou, e você, Chico, o que você é? Ele falou assim, filho, eu sou a poeira que vocês chutam quando andam por aí. Integrado, parte do todo, entendeu? Então, bom, mas a gente sabe que é importante aqui dar definições do que a gente é, para que essa autoridade do que já foi construído seja passado em nome da pessoa. Porque se a pessoa é boa ou ruim, você vai lá no site dela, isso, é aquilo, blá, 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 estudou em tal lugar, fez isso, tal, mesmo que ela não tenha resultado quase nenhum, mas blá, 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 tal, fez isso, fez aquilo, né? Então, se a gente também não se posicionar com aquilo que sabe, aquilo que fez, qual que é a chance da outra pessoa cair no engano? Né? Então, assim, são muitas variáveis. Obviamente que a gente faz o que dá, se apresenta da maneira que dá, né? Inclusive, esse processo de conhecimento na minha vida não começou nessa encarnação, né? Mas começou em outras encarnações e vai se somando. Soma, mais, gradativamente. Inclusive, fica aí o alerta para você. Não se compare. Sabe aquela comparação negativa? Tem umas comparações que é até positiva, né? Você está ali com seu amigo de estudo, ambos querem ter um resultado semelhante, aí um motiva o outro. Ok, eu estou falando de comparação negativa, aquela que você está no Instagram, você vê, você desfalece, né? Para você não se comparar, porque você não sabe o histórico da pessoa. Você não sabe as encarnações dela. Então, o que você tem que fazer? Apenas aceite a pessoa. Parabéns, fulano, que você está fazendo. Ok? Comece a aprender com essa pessoa o que pode te fazer bem. E depois você tenta fazer o melhor para si mesmo constantemente com o que você aprendeu e com o que você tem aprendido. Porque este é o melhor caminho para você. Conhecimento, aplicar o conhecimento constantemente. Lembrando que o que eu estou falando aqui é o conhecimento de como funciona a vivência, a realidade, cruzando as informações, não só de ciência, psicologia, tudo que agrega para você ter resultado. Porque quando você tem resultado, você vai abrindo mão do seu ego. Entende? Então você vai sanando seus degraus da pirâmide de Maslow, você vai abrindo mão. Você começa a doar mais, você começa a pensar menos em si mesmo e mais no próximo. É um caminho um pouco mais difícil? Porque bastaria a pessoa soltar tudo, mas vai gastar quantas vivências para fazer isso, né? Então, não tem problema, vai para um caminho ou para o outro, indiferente, o tempo vai passando. Inclusive, o Hélio Couto fala muito disso, né? Hélio Couto, um mestre incrível, tá? Para deixar bem claro aqui, que eu recomendo muito o Hélio Couto e aprendo com ele, tá? Assim como eu aprendo com Stanislav Grof, com o Chopra, com a Prigogine, com todos os físicos. Você pode vasculhar aí no YouTube e ver o trabalho que eu já publiquei lá dentro da escola, e etc. Bastante, né? E vamos continuar trabalhando aí, que eu puder colaborar com você dentro das minhas possibilidades, dentro da orientação da espiritualidade, vai ser passado, né? Então, o conhecimento de como funciona a vivência nas áreas da vida é algo que você aprende de vivências, vida após vida, e aplicando e tendo resultado ou não, se funciona ou não. Porque o conhecimento só acadêmico, puro e teórico, esse qualquer um pode ter. Mas e os resultados? Fica como? Porque conhecimento teórico sem prática não gera fruto. E o que muda a vida da pessoa são os frutos. O que muda, sim, de uma maneira expressiva. Porque só de entrar o conhecimento, mudou. Entrou mais conhecimento, mudou mais um pouco. E muda. Chega um momento que a pessoa fica num impasse. Ela
recebe um impulso tão grande para começar a colocar em prática. Então, mais tempo ou menos tempo, isso vai acontecer com você. Mas por que você já não começa agora? No pouco, devagarinho, mas fazendo um pouco todo dia. Porque há muitos anos atrás, uns 10 mais ou menos, eu comecei, foi assim. Eu estava numa obesidade mental dos conhecimentos que eu estava aprendendo, do conhecimento que eu estava recebendo, né, de acordo com o meu arquétipo, com a mediunidade, e aquilo estava... E aí? Tem que colocar em prática, senão você entra num conflito mental físico. Entende? Aquilo se somatiza negativamente, vai gerando antimatéria em você e você fica nervoso, confuso, ansioso e às vezes nem sabe. Talvez você já esteja passando por algo semelhante. Entende? O conhecimento acadêmico, ele é facilmente distribuído. Ajuda a pessoa. Mas colocar em prática o conhecimento para ter resultado é muito melhor. Quando eu abro vaga para algum cargo, né, eu recebo muitos currículos de pessoas que têm formação superior, especialização, doutorados. Eu não recebi PhD ainda, mas até doutorado já recebi. E a pessoa está mandando para uma vaga que ela supostamente não caberia ali. Mas por que isso acontece? Porque ela não está colocando em prática para ela ter o resultado com o conhecimento que ela já tem, que ela já devia estar fazendo. Porque formar em faculdade é relativamente tranquilo. Agora, colocar em prática o que está aprendendo na faculdade, aí já não é tão simples, né? Porque aí entra o quê? Entra a autossabotagem, entra o ego, entra o território ser diferente do que é ensinado em algumas universidades, fica aí o alerta, né? Então, essa aula aqui é para chacoalhar você, te deixar um pouco mais confuso, para você começar a colocar em prática tudo que você vem aprendendo aqui comigo. Já é a 12ª aula, fora outros vídeos. Se você já é aluno da escola Luz Atômica, então tem que colocar em prática. Já fez algum outro curso? Tem que colocar em prática. Ok? Porque eu quero ver você com resultados e com sua vida transformada. Essa aula é um direcionamento de amor para a sua vida, assim como um pai que te ama faria por você, porque ele quer te ver bem. Esquece a minha idade, veja o espírito que está falando aqui com você. É um sentimento paterno que está te chamando uma atençãozinha para você crescer. Então, nas melhores das intenções, foi passada essa mensagem para você e destrinchado muita coisa sobre o conhecimento. Então, abrace o que eu te disse nessa aula e não pare por nada de adquirir conhecimento, de colocar em prática o conhecimento para que você tenha resultados. Ficou entendido?